Então vamos lá iniciar nossa aula, né, de máquinas, onde vamos ver aqui a parte das curvas, né, da máquina síncrona. Então, que curvas são essas? A gente vai verificar aqui. Temos a curva de capacidade, as curvas compostas e a curva V, ok? Então a primeira curva aqui, pessoal, que a gente se depara é a curva de capacidade. O que curva é essa? Então a curva de capacidade é o seguinte, ó, ela fornece carregamento máximo de potência reativa correspondente a diversas cargas de potência ativa operando na tensão terminal nominal. Resumindo, se essa máquina é um alternador, então vamos dizer que eu estabeleço uma potência ativa, né? E dentro dessa potência ativa eu tenho os valores máximos de potência reativa que eu posso chegar. Então a gente lembrando que a potência nominal da máquina ela é a potência nominal aparente, que ela é composta pela potência ativa mais a potência reativa. Então se eu tenho uma máquina de 5 MVA, pessoal, esse 5 MVA eu posso ter um valor de potência ativa e ter um valor de potência reativa, pois S é igual a P, que é potência ativa, mais JQ, onde o Q é a potência reativa. Ok? Então, um conjunto tipo de curvas de capacidade para um turbogerador de grande porte refrigerado a hidrogênio pode ser observado no próximo slide. Então, a gente vai verificar no próximo slide que um aumento da pressão de hidrogênio melhora o resfriamento, permitindo uma carga global maior para a máquina. Então, como é que essa máquina geralmente são geradores, né, de alternadores de grande porte, né, utilizado geralmente em centrais termoelétricas, e o meio de refrigeração, o fluido refrigerante desse meu alternador é o hidrogênio. Porque o hidrogênio é um gás, né, que ele tem uma alta capacidade de troca térmica, entendeu? Então o rendimento quando a gente utiliza esse gás aí como refrigerante é muito alto, ou seja, ele tem uma capacidade muito alta de realizar troca térmica. Agora é um gás perigoso, porque numa concentração determinada em contato com o atmosférico ele é explosivo. Então eu tenho que ter meios para que esse hidrogênio ele não escape do meu gerador, do meu alternador. Como é que o fabricante faz, pessoal? Existe o que a gente chama de selagem, que nada mais é do que labirintos que ficam ali no mancal, porque a única, vamos dizer assim, a única, o único local onde esse hidrogênio pode escapar é por meio dos mancais. Então lá nos mancais eles colocam labirinto e esse labirinto você injeta lá dentro um óleo, que é um óleo de lubrificação que serve para selagem. O que é selar? É para você deixar o hidrogênio não escapar do seu alternador, do seu gerador. Então você liga essa selagem com a pressão maior do que a pressão do hidrogênio, então o hidrogênio não escapa pelos mancais, então ele fica ali enclausurado dentro do gerador. E como é que é feito essa troca térmica? Lá dentro do gerador no eixo a gente tem o ventilador. Quando a máquina está a velocidade síncrona, esse ventilador está girando, ele obriga ao fluido interno dentro do gerador, que no caso é o hidrogênio, a se movimentar. Então esse hidrogênio lá dentro do gerador ele vai ter um percurso. Percurso esse onde eu coloco em posições estratégicas, geralmente são 4 trocadores de calor na parte superior dessa minha máquina, desse meu alternador, onde esse ciclo em que o hidrogênio ele é obrigado a percorrer, ele passa por esses trocadores de calor e esse hidrogênio mais quente em contato lá com o radiador, que é o trocador de calor, ele refrigera e volta novamente a percorrer aquele ciclo, refrigerando os enrolamentos do rotor e do alternador, ou seja, enrolamentos da armadura, né? Então, como é que a gente é capaz de fazer essa troca térmica? O radiador nada mais é, pessoal, do que serpentinas, né? Onde uma água, que é uma água limpa, ela passa dentro dessa serpentina e não entra dentro do gerador. O que está lá dentro do gerador só é o radiador formado por essas serpentinas. Então a água passa pela serpentina e o hidrogênio, quando ele passa por esse trocador de calor, que é como se fosse um radiador de carro, de automóvel. Então, quando o hidrogênio ele passa por esse radiador, então ele fica mais frio e a água que está passando dentro dessa serpentina fica mais quente.
Então assim é realizada a troca térmica. Então o hidrogênio mais frio volta para o seu caminho, onde ele passa pelos enrolamentos da armadura, passa pelo enrolamento do rotor, e assim ele faz a troca térmica. A temperatura quente, vamos dizer, é transferida pela água que passa na serpentina, o hidrogênio fica mais frio, e assim sucessivamente é realizado esse percurso, esse ciclo, né, do hidrogênio. E aí você consegue, vamos dizer assim, diminuir a temperatura dos enrolamentos da armadura e do rotor. E a gente sabe, pessoal, que quanto melhor for essa capacidade de resfriamento, mais, vamos dizer assim, sobrecarga você pode estabelecer para a sua máquina. Então, quanto melhor esse meio refrigerante, essa troca térmica, mais potência, ou seja, ele pode alcançar um valor de sobrecarga maior na sua máquina. Então vamos ver aqui, pessoal, a curva de capacidade. A curva de capacidade é essa aqui. Essa curva aqui, pessoal, a gente está mostrando no primeiro quadrante. Então no primeiro quadrante eu tenho potência ativa, positiva, lógico, é um alternador, ele está fornecendo potência ativa para o sistema elétrico, e tenho aqui a potência reativa no eixo do Y das ordenadas, que é a potência ativa também positiva, ou seja, nesse caso aí, o alternador vai trabalhar de forma fator de potência indutivo, pessoal, ou seja, ele vai fornecer potência reativa para o sistema elétrico, ok? Então, por isso, quando ele fornece potência ativa, essa potência reativa, indutiva, ela é positiva. Então, toda a potência que é fornecida ao sistema elétrico, então ela é positiva. Se a potência ativa é positiva, a potência está saindo da máquina para o sistema elétrico. Se a potência reativa é positiva, a potência reativa está saindo da máquina para o sistema elétrico. Então, nesse primeiro quadrante aqui, pessoal, que é o caso dessa figura aqui, eu tenho o meu alternador fornecendo potência ativa, que é o eixo X, é o eixo da abscissa, e tem o meu alternador fornecendo potência reativa, operando com fator de potência indutivo. Então, a potência reativa está sendo fornecida para o sistema elétrico. Então, se eu pegar esse mesmo gráfico aqui e rebater ele para o quarto quadrante, então eu vou ter potência ativa positiva, ou seja, a potência ativa está saindo do alternador para o sistema elétrico, e vou ter potência reativa. Se eu rebater esse gráfico para o quarto quadrante, para baixo, eu vou ter potência reativa o quê? Negativa. Significa o quê? Que a potência reativa está saindo do sistema elétrico e entrando na minha máquina, no meu alternador. O alternador vai estar absorvendo potência reativa. Nesse caso aí, ele vai estar operando com fator de potência capacitivo, ou seja, a potência reativa vai estar sendo absorvida pelo alternador. Mas vamos fixar esse caso aí do primeiro quadrante. Então sempre aí a potência, nesse caso aí a potência será indutivo, fator de potência indutivo, onde o alternador vai estar fornecendo potência reativa para o sistema elétrico, e a potência ativa fornecida vai estar no eixo X. Então a gente fixando aqui, pessoal, nesse número 1 aqui, esses valores a gente chama aqui, são valores por unidade, que nada mais é do que percentuais, ok? Então eu vou estar com o meu, se eu estiver aqui operando exatamente nesse ponto 1, eu vou ter 1 de potência ativa e 0 de potência reativa, ok? Significa o que? Então toda a minha potência aparente da minha máquina, digamos que a minha máquina seja uma máquina de uma potência aparente de 5 MVA. Então eu vou estar operando aí em 5 megawatts e 0 MVAR de reativo. Então toda a potência que a minha máquina está trabalhando, ela está fornecendo somente potência ativa para o nosso sistema elétrico. Então ele está fornecendo nada de potência reativa. Significa o que, pessoal? Que o fator de potência aí é igual a 1. Em outras palavras, a corrente da armadura vai estar em fase com a tensão da armadura. Então, se o ângulo φ é 0, o cosseno de φ é 1. Então, meu fator de potência é igual a 1. Então, nesse ponto aqui, 1, exatamente nesse ponto aqui, ó, onde está a minha seta, eu vou estar operando com fator de potência unitário, e 0 de potência reativa vai estar sendo fornecida, nem vai estar sendo absorvida do sistema elétrico. Então toda a potência dos 5 MVA, se minha máquina for,
Então vai ser 5 megawatts que eu vou estar fornecendo para o meu sistema elétrico. Então vê só, pessoal, para essa potência aqui de um PU, eu operando aqui um PU, né? Então vou estaria aqui fornecendo, se a minha máquina for 5 MVA, vou estar fornecendo 5 megawatts para o sistema elétrico. Aí vocês perguntam, professor, eu posso aumentar mais, ou seja, eu posso associar alguma sobrecarga? Posso, desde que a minha pressão de hidrogênio seja maior do que 0,5. Então, se eu aumentar a minha pressão para 30 psi, psi é uma unidade de pressão, ou seja, se a pressão do meu hidrogênio H2, for 30 psi interno lá no gerador, eu aumentar, colocar mais hidrogênio lá, aumentar mais a pressão lá, significa o quê? Que eu posso chegar, ao invés de 1 PU de potência ativa, eu posso chegar a um fator de sobrecarga até 1,25, ou seja, eu posso ter um alcance aí de 25% da minha potência ativa, ok? Então eu posso ter mais sobrecarga da minha máquina. É isso aí, pessoal. Quanto mais você melhora a capacidade de resfriamento da máquina, mais você tem condições de trabalhar em certas faixas de sobrecarga dessa máquina, ok? Aí se vocês virem aqui, tem essas linhas aqui tracejada, pontilhada. São o que? São regiões onde eu posso trabalhar com meu fator de potência constante. Então, fator de potência constante, qualquer ponto dessa reta aqui, eu vou estar com 0,95. Fator de potência é o que, pessoal? Indutivo. Lembrando que esse primeiro quadrante aí, a gente está fornecendo potência reativa. E qualquer ponto aqui, a potência reativa está sendo fornecida para o sistema elétrico, que significa que a máquina está operando, o alternador está operando com fator de potência indutivo, está fornecendo potência reativa para o sistema elétrico, ok? Então, qualquer ponto aqui, pessoal, imagina, você está com fator de potência 0,95, ok? Indutivo, que eu estou operando com, nesse ponto aqui, com 0,8 de PU de potência ativa e com 0,28 de potência reativa. Se eu quiser permanecer com 0,95 de fator de potência indutivo, eu quiser aumentar mais minha potência ativa, eu posso? Posso. Vamos dizer que eu vá até meu 0,9 de potência ativa e eu consiga fornecer 0,3 de potência reativa, ok? Então eu aumentei o meu fornecimento tanto de ativo como de reativo e permaneci com o meu fator de potência 0,95 indutivo, ok? Então é isso aí, isso aqui serve para facilitar o operador. Então na operação eu teria um gráfico desse aí na tela, na minha IHM, onde vai ajudar, vai facilitar o operador saber em que região ele se encontra, de forma que você não supere a capacidade dessa máquina em função da pressão do hidrogênio que essa máquina se encontra. Se, por exemplo, eu tiver nesse ponto de operação aqui 0,9 de potência ativa e 0,3 de reativa, e eu esteja com meu hidrogênio a 0,5 psi, e eu quiser chegar nesse ponto aqui, eu não vou conseguir, porque a minha máquina não vai permitir que eu trabalhe nessa sobrecarga aqui, porque minha pressão está 0,5. Então o que é que vai acontecer, pessoal? A minha máquina vai ficar travada, ou se ela não travar e eu chegar até aqui, eu vou ter um disparo, ou seja, a proteção elétrica vai atuar de forma que a minha máquina ela não seja danificada, ok? Eu só posso trabalhar nessa região daqui se meu hidrogênio eu aumentasse para 15 psi de hidrogênio. Então essa é a ideia, pessoal. Nesse primeiro quadrante, a potência reativa está sendo fornecida para o sistema elétrico, de forma que meu fator de potência, todos esses fatores de potência aqui, pessoal, são indutivos. Ou seja, a minha potência reativa está sendo fornecida para o sistema elétrico. E minha potência ativa sempre positiva, porque é um alternador e eu estou fornecendo potência ativa para o sistema elétrico. Se você perguntar, professor, e se eu quiser absorver potência reativa do sistema elétrico? Posso, então, eu ia pegar esse gráfico aqui e rebater ele para o quarto quadrante, onde aí eu teria minhas potências reativa negativa. O que é potência reativa negativa? É potência reativa sendo absorvida pela máquina. Então aí eu estaria trabalhando com fator de potências capacitivos, ou seja,
meu sistema elétrico estará fornecendo potência reativa para a minha máquina. Em outras palavras, meu alternador vai estar absorvendo potência reativa do meu sistema elétrico, ok? E minha potência ativa vai continuar positiva porque é um alternador. Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula aqui, na próxima gravação, vamos ter, pessoal, vamos falar aqui sobre a curva V, ok?